Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Você sabe, temos um encontro de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite, para debater os assuntos do futebol. Daqui a pouco teremos os gols das partidas de Grêmio e de Internacional. O Grêmio teve uma virada espetacular. Eu vou dizer espetacular por minha conta e risco, obviamente. Quem está em casa diz, mas o Grêmio nem jogou tanto. Pô, mas virar num campeonato brasileiro, num campo enlamaçado, num tempo só de jogo, é muito complicado. E o Grêmio conseguiu virar. E esse mesmo Botafogo, embora esteja na zona do rebaixamento, aprontou para cima do Internacional, indo de um placar adverso de 2-0 para um 2-2. Então não é assim. Tá? E o Internacional acabou sendo prejudicado pela arbitragem e até agora reina grande expectativa para saber se o juiz de linha, eu até agora não obtive essa informação, disse que foi pênalti, disse que não foi pênalti ou não disse nada. Né? Que essa é a grande questão, porque parece que ele silenciou, parece que ele não disse nada. Aí é pior ainda, tem uma mala atrás da goleira, ele coloca uma mala. Sabe que hoje, não me lembro o que sugeriu, acho que foi o Meneghetti no Donos da Bola, que eu até coloquei em cadeia com a rádio um pouquinho para saber a opinião do Chico Garcia, estava falando do Meneghetti. Dá para colocar os árbitros aposentados ali, arruma uma afeição para esses coitados, aí tem alguns passando necessidade. Né? Coloca. O Bernardoni, por exemplo, o Bernardoni não está passando necessidade, porque ele está com muito. Mas o Bernardoni não tem o que fazer, vai ficar atrás da goleira ali. Só não sei se enxerga direito. Daqui a pouco, em favor do Inter, ele vai enxergar tudo. Aí. Bom, olha aqui, já vou apresentar os convidados, ligeirinho os destaques, porque hoje, infelizmente, tem horário político às 8h30, então é tudo muito mais rápido. O Internacional pode ter até 6 desfalques para o jogo contra o Cruzeiro. D'Alessandro ainda não é líquido e certo que volta. O Rafael Moura ainda não é líquido e certo que volta. O Arangues está na seleção. O Alex se lesionou, ainda não se sabe exatamente o tamanho do prejuízo. O Alan Patrick da mesma forma. E o Paulão voltou a treinar hoje, mas também não se sabe se vai ou não retornar. Grêmio e Palmeiras, último jogo do Grêmio em casa, entre aspas, nesta etapa antes da Copa, pré-Copa, será no Alfredo Jaconi. Edinho, Maxi Rodrigues e Zé Roberto disputam a posição do Alan Ruiz, que suspenso não vai jogar. E o Rui Costa disse hoje que terminou o assunto Edinho. O problema é convencer o torcedor, que está irado nas redes sociais. Mas como que o cara vai me passar o WhatsApp dizendo que é colorado e tal? Ninguém nem se invoca que ele esteja tomando cerveja, porque todo mundo toma sua cervejinha, né? O que o torcedor ficou pé da vida foi ele ter dito, se é que disse, né? Ele disse que não disse, que é colorado. Mas alguém fez vazar essa conversa aí. E o Internacional terminou a rodada de ontem, a metade da rodada, porque hoje tem 3 jogos ainda, né? 2 que interessam a Grêmio Internacional. Palmeiras joga em casa com o Figueirense e o Goiás joga em casa contra o Santos. Outro jogo do Vitória contra o Atlético Mineiro não interessa tanto na tabela na ponta de cima. O Palmeiras ganhando vai a 12, passa do Internacional pelo critério de número de vitórias, fica 4-3, e o Goiás ganhando vai a 13 e 4 vitórias, passa do Internacional no quesito pontos. Então esses 2 jogos são os que interessam. O Inter pode cair até para a 6ª colocação. Essa é a parte ruim da notícia. A parte boa é que o Internacional joga no Centenário contra o Cruzeiro, confronto direto, jogo dificílimo, né? Ainda mais se o Inter jogar tão desfalcado. E, em ganhando, pode até ser líder, porque os outros 5 jogam todos fora de casa. Goiás, Palmeiras, Fluminense, Grêmio e o próprio Cruzeiro. Então, esse o resumo e a introdução. Agora, apresento os nossos ilustres convidados, como sempre. Fabiano Brasil está aqui, jornalista e co-apresentador desse programa. Nos dias em que não estou aqui, está Fabiano Brasil, e todos os dias participando aqui com o seu brilhantismo. Muito obrigado. Na verdade, mais espalha, diria o Chapinha, viu? O Chapinha tem essa máxima. Doutora Alcides Stumpf, que é diretor administrativo da grande Unimed, que deu show aí no 8º Fórum. Valeu a pena chegar cedo no 8º Fórum da Unimed, porque tivemos ali bons embates, boas análises sobre o assunto Copa do Mundo e sociedade, o desenvolvimento, como dizem os advogados, né, doutor Guerra, lato sensu, né? Copa do Mundo em todos os sentidos, no sentido mais amplo até o sentido mais estrito, que é a bola rolando dentro de campo, que são
90 minutos que podem definir uma competição, mas que não definem a vida de um país. Isso tudo foi debatido em profusão lá no 8º Fórum da Unimed, que sempre que organiza traz grandes estrelas da sociedade brasileira e até mundial, né? Como tivemos aí um francês que fez um pronunciamento brilhante, escritor e filósofo também, né? Isso. Muito bem. Doutor Guerra, o Grêmio vai bem, obrigado ou não? Boa noite. Boa noite, Rec. Mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês e também aos meus colegas de bancada. Olha, o Grêmio vai bem. Doutor Alcides é um grande gremista. Eu estive falando com ele aí nos bastidores sobre Já sobre quer te dar algumas sugestões para tu levar para o amigo Rui Costa. eu estou afastado, já faço 4 anos afastado, mas a gente, enfim, como conselheiro, até dentro da comissão lá de futebol, a gente tem debatido muito o Grêmio e estamos todos felizes, né? Porque, para mim, né, até surpreendente essa colocação do Grêmio em segundo lugar, em pontos liderando. Mas também é verdade que não tem nenhum time bicho-papão, né, Rec? Então a gente está vendo que está muito equilibrado o campeonato e estando equilibrado, que bom que o Grêmio está conseguindo fazer valer a sua força, acumulando pontos, né, para que se possa disputar alguma coisa ali na frente. É importante lembrar que é um campeonato muito longo e que tem várias fases, né? Tem uma parada, depois tem as janelas e o campeonato muda muito de figura, né? Depende de quem contrata, quem vende. E aí as coisas podem se alterar. Esperamos que o Grêmio consiga manter essa linha. Doutor Alcides, acabamos pautando no fórum a imprensa nacional, né? Foi assunto a resposta do Emerson. E justiça será feita. Quem levantou a lebre foi o amigo Rec. Pois é, nós até colocamos a imagem, nós não tínhamos o som, vamos colocar daqui uns dias o som, mas nós tínhamos a imagem dele falando com o Emerson. Foi interessante porque ele guardou por 12 anos uma mágoa, né? Interessante que eu digo para efeitos jornalísticos, né? Sim. E para ele também para desabafar, né? A manifestação, o Emerson, o espectador sabe, ele é uma pessoa que passa uma pureza muito grande, assim. Então quando ele fala, realmente toca, né, Rec? E o Rec estava impossível, não é aquele dia, ele é impossível. Aquele dia ele foi até cutucou e o coelho saiu da toca, né? O Emerson é uma grande figura, até ficou de vir aqui essa semana e acabamos nem mantendo contato, porque o assunto teve tantos desdobramentos, a gente repetiu as imagens, a gente colocou a gravação da entrevista que ele deu à Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco vamos colocar o Filipão, né? Também em primeira mão falou ontem e hoje na Rádio Bandeirantes durante 48 minutos. A entrevista está sendo reproduzida, inclusive, no 640 da Bandeirantes hoje à noite. E o Filipão disse que não vai ligar para o Emerson. O que surpreende nisso, né, Rec? Eu também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente as duas pessoas, são duas pessoas idôneas, então tenho certeza que os dois estão falando a verdade, de repente há um mal entendido. O Filipão disse que não entende por que 12 anos o Emerson veio se queixar. O que surpreende mais é que são dois filhos oriundos do Grêmio, onde eles tinham uma boa relação desde lá, né? O Filipão levou o Emerson como capitão da seleção. E essas coisas ficam, né, mal resolvidas, né? É uma pena, mas espero que resolvam. São dois ídolos nacionais e do Grêmio. O Salzano pode me avisar quando o Filipão tiver ok para a gente colocar já, né? Não, e é muito interessante que a gente ouvir essa entrevista do Filipão hoje. Aliás, parabéns para vocês que deram uma baita uma entrevista, eu pude ouvir. O Filipão abriu o coração, né? Falou sobre tudo. Foi muito Chegou a dizer legal. que a Espanha está envelhecida, que o Chile é candidato, que pode sobrar ou Espanha ou Holanda. Né? Falou tudo. Que a Alemanha é muito forte, tão forte quanto o Brasil. Mas em relação a essa situação do Emerson específica, depois o Rec já me adiantou algumas coisas que o Filipão disse, mas talvez o que sabe, a memória da gente, 12 anos, ela, mesmo sendo jovem, ela distorce um pouco as coisas. Talvez o que tenha ficado foi, vamos dizer, a lembrança ruim, né? Não tenha sido bem isso que aconteceu, mas ficou a lembrança ruim. Ele recebeu uma ligação no quarto do Davi Coimbra, querendo repercutir o corte. E ele nem sabia que tinha sido cortado. Ele não gostou de ficar sabendo por terceiros. Se ele era tão amigo, tão de confiança, a ponto de ser capitão, né? E que numa reunião o Dida tinha falado que ele tinha tido um problema parecido, que podia, de repente, dar tempo de contornar, que o Cafu, que seria o novo capitão, disse, deixa junto aí, porque o Ricardinho acabou nem jogando a Copa, né? Mas, vamos ouvir o Filipão, vocês é que mandam. Vamos ouvir, então, o que disse o Filipão a respeito desse episódio levantado no 8º Fórum da Unimed.
Lhe surpreendeu, Filipão, a declaração do Emerson e acrescentando, você falou com ele depois do que ele manifestou aqui no 8º Fórum da Unimed, de que ficou chateado contigo? Não falei, até porque eu sinceramente não dei bola para aquilo, porque não é a realidade, não é a verdade, não foi o que aconteceu e nem vamos retrucar uma situação que não existe. Então já conversamos, eu, Murtosa, Paixão, Dr. Runco, e deve ter sido uma questão de avaliação dele, de ótica dele, um pouco diferente da nossa, e não vamos ficar discutindo depois de 12 anos uma situação totalmente absurda. E até, Filipão, houve um jogo pós-Copa, Brasil e Paraguai, se não estou equivocado, em que ele participou, por isso que nos surpreendeu que nós perdemos. Pois é, mas aí vocês não conversaram nem ali? Não, eu não me lembro se foi convocado novamente, até porque ele ficou machucado por 45 dias, se não me engano, antes de jogar uma primeira partida. Então, quem sabe tenha havido um erro de análise do Emerson, porque por uma outra razão, e também já passou, e não muda nada. Não muda nada. Ele também foi um dos campeões do mundo, tanto é que no desfile, lá em Pelotas, onde o Murtosa foi agraciado lá com o desfile no carro de bombeiros e tudo mais, seu pai e sua mãe acompanharam o Murtosa lá no carro de bombeiros. Então ele também foi um campeão do mundo, ele sabe disso. Ele estava nesse jogo Brasil e Paraguai? Não me lembro. Estava. Até era uma espécie de para homenageá-lo. Eu não me lembro, mas de qualquer maneira, eu sei que, de qualquer maneira, essas coisas chateiam a gente, né, Filipão? Chateio, mas a gente... tem coisas assim que a gente passa despercebidas por um para o outro e pronto, segue em frente. Eu sei que o primeiro jogo do Uruguai eu perdi e no final que saí também perdi. Isso que eu me lembro. Perdi 1-0 para o Uruguai e 1-0 para o Paraguai no jogo amistoso depois da Copa. Muito bem. Aí, Luiz Felipe Scolari se defendendo, dando a sua versão. Não precisa se defender. Ele pareceu muito tranquilo, o Filipão, falando sobre isso. Não sei se ele se preparou, porque certamente ele sabia que essa questão ia surgir. Já faz 10 dias. Pois é, mas que mostrou tranquilidade, mostrou, né? Verdade. Mas eu insisto, provavelmente, que tu que é um cara que provocou grandes paixões, tu te lembra do fora que tu levou da namorada em tal dia, em tal ano? Não, eu fosse um cara bonito como eu, o senhor sabe que daqui a pouco ela não se lembra, entende? A memória tem essa coisa. Não se lembra nem que namoraram. Você lembra, vamos dizer assim, entre aspas, a pessoa que sofreu quem apanha não o desgaste, ela lembra de outra forma. Então, eu acho que não é má intenção do Emerson. Como tu disseste, o Filipão falou muito tranquilo, mas daqui a pouco a memória dele ficou com aquela coisa ruim e vai falar 12 anos depois, o cara lembra daquele detalhe, né? Aquele tapa que tu levou. Né? Muito bem, tá. O Filipão que falou ontem à tarde na Rádio Bandeirantes, falou hoje ao meio-dia, falou hoje à tarde, vai falar hoje à noite. E é toda a página do jornal Metro. Com certeza agora as outras emissoras também vão ouvir o Filipão, mas foi uma grande tacada da Rádio Bandeirantes, porque o Filipão é muito amigo do João Garcia. E por isso ele falou em primeira mão, escolheu onde falar, obviamente, e sabe onde tem audiência também, né? Com certeza absoluta. Mas o fórum foi um sucesso, né? Foi. Não só por isso, mas também por... Exatamente. Desde cedo, o Roberto da Mata brigando com os políticos, foi muito interessante. Foi muito... eclético. Eu diria que teve momentos até divertidos dentro de uma situação que geralmente é séria, né? Quando tem um sociólogo, um antropólogo, mas teve momentos de uma certa tensão, e como o assunto é futebol... Muitos jovens participando também, jornalistas, muito bem, muito curiosos. Muito. Mas, voltando à questão, nesse caso a Band criou o problema e resolveu o problema. Resolvemos o problema. Criamos o problema e resolvemos o problema. Jogou fogo e depois apagou. Deu veneno e antídoto. Isso. Mas como é que é? De quanto em quanto tempo se realiza o fórum? Olha,
2 em 2 anos, tá? 2 em 2 anos. E sempre se pega um tema que... É atual. Atual, um tema do momento que é justamente... E se aprofunda um pouquinho, né? Sempre se bota algum aspecto filosófico, político, enfim, faz essa mistura toda. E particularmente esse ano não tem como escapar da Copa, foi um assunto muito bom de preparar, o pessoal aceitou muito bem, se montou um esquema muito bom. Quem não viu, perdeu, né? Mas valeu a pena, tenho certeza. Foram 8 horas praticamente ininterruptas e as pessoas na saída diziam, mas eu não vi passar o tempo e tal. Isso é o melhor elogio que tu pode ter num evento de 8 horas, né? E a repercussão foi muito grande, né? A gente ouviu falar em todos os espaços sobre esse evento. Muito bacana isso. E tu vê como é que essas coisas são quase que imprevisíveis. E o futebol, né, cara, não estava conversando ali, a dimensão que toma. Mesmo quando tu fez aquela enticada, a gente não sabia que o troço ia tomar o rumo que tomou, né? O Juca já no mesmo dia colocou no blog dele, já na 0 hora no outro dia tinha 2 páginas, né? Exatamente. Nem sei se eles citaram que foi no fórum, chegaram a escrever que foi no fórum. Sim. Colocaram no fórum. Colocaram. Bom, mas teve a repercussão ali e teve em todos os veículos de comunicação. Como disse o REC, né? Pautando, né? Acabou pautando Mas isso faz só 30 anos. Olha aqui, doutor Guerra, o senhor acha mesmo que o Barcos não é a solução do ataque do Grêmio, ou poderá vir a ser? Porque sem um centroavante... Lá vem o REC proteger o Barcos. Matador, sem um... Não, perguntando para o doutor Guerra, não estou protegendo. Estou fazendo justamente o contrário. Eu podia dizer, eu acho que ele é a solução. Aí eu estaria defendendo. Vai proteger daqui a pouquinho. Eu estou perguntando. Até vou te dizer. Bonito gol que ele fez ontem. Não, ele o Grêmio precisou ali. Ele não fez o gol, mas ele deu uma encostada. Ontem ele foi bem. Ele deu uma encostada para o Rodriguinho, bem certinho para o Rodriguinho bater. Eu até ali gostei dele, aquela parede que serve. Porque tem parede que não serve, aquela ali serve. Mas o senhor acha que ele pode vir a ser a solução do problema de ataque do Grêmio? Ou o Grêmio efetivamente tem que contratar mais um atacante matador? E até mais, acrescento. E o Kleber poderá vir a ser uma alternativa eficaz sem o Barcos? Sem o Barcos, porque aí os dois juntos já se deu... o doutor Alcides vai falar sobre isso também, ele que é gremista e entende do riscado. Os dois juntos já deu para ver que não dá. O senhor acha que o Kleber pode vir a substituir o Barcos com vantagem? O Barcos ainda pode dar resposta depois de tanto tempo? Olha, Rec, eu sou que sempre quando da contratação do Barcos apoiei, achei uma grande contratação. Eu também, né? Mesmo durante os momentos do ano passado, início desse ano, acho que ele não vem bem, mas acho que o Grêmio tem outros problemas piores do que a centroavância, né? Mas também temos que admitir que tem umas jogadas bizonhas, né? Eu vejo assim, o Grêmio tem outras prioridades se fosse contratar do que o centroavante. Acho que dá para apostar um pouco mais nele, não jogaria com os dois juntos, talvez eu daria chance para outros jogadores, talvez até Lucas Coelho, Kleber, ou substituiria ele mais seguido, né? Acho que o Grêmio tem outros problemas maiores do que o centroavante. Agora, a verdade é que mesmo com esse apoio meu, teu e de muita gente que contratou, já faz aí 1 ano e meio que ele está no Grêmio e acho que ele podia dar um pouco mais. Então, O problema é que a gente não vê nele uma solução definitiva. Clube grande, enxerga, bom, o Fred, pode ter uma má fase, mas vai me tirar até da 2ª divisão, como já tirou. Apesar de que, olha, esse negócio do Fred tirar da 2ª divisão é o seguinte, ele estava na campanha, se lesionou, e o Fluminense quase caiu. O ano passado, caiu. Mas lá em 2008, 2007, não sei quando é que foi, quando ele voltou da lesão, ele tirou o Fluminense 2010. Quase que sozinho. Não, 2010 ele foi campeão. E 2012 foi o ano do milagre do Cuca, né? Não, 9 foi o ano que o Internacional foi vice. Que ele fez o gol contra o Cruzeiro no Mineirão, inclusive, que o Fluminense precisava ganhar do Cruzeiro no Mineirão, foi 3-2. Eu acho que foi em 2009. Foi 2009. Foi o ano do Cuca, do milagre do Cuca. Que o Fluminense estava virtualmente rebaixado e conseguiu reverter. Precisava de 8 vitórias em 9 jogos. Não, ele foi galo. Mas
temos aqui cheio de professor, acho que eu sou o mais burro. Não, todo mundo entende. Não, futebol tem 200 milhões de técnicos. Mas o Barcos, ele não é aquele centroavante poste, né? Ele não é o cara que fica plantado na área. Isso eu acho uma grande vantagem. Para a equipe, ele é uma maravilha. Ele vem no meio do campo, ele busca a bola. A gente vê que ele é esforçado, que ele trabalha. Mas ele tem o traquejo, doutor Alcides. Ele tem o traquejo necessário. Como a gente diz no interior, o senhor é de Santa Maria, né? Erechim. Não, Erechim, eu estou boiando. Fui falar uma coisa, pensei uma coisa e falei outra. Sim. O senhor sabe que eu sou sócio do Ipiranga de Erechim? Sim, tem muita gente que é sócio. É verdade. Quando surgiu o estádio lá, o Colosso da Lagoa, eles venderam em toda a região. E meu pai comprou não sei quantos títulos patrimoniais. Meu sogro é de Erechim e jogou pelo Ipiranga de Erechim. Meu sogro já desfilou lá no Colosso da Lagoa. Eu fui falar uma coisa e falei outra. Como a gente diz na região, ele tem o traquejo, ele tem a vocação para a coisa. Porque esforçado eu era também. Não. Eu vivia quebrando a perna. A gente vê que ele é muito bom. O que eu acho que ele não é um centroavante de área, né? Tu fica comparando com o centroavante de área. Tem que ter alguém que case com ele. Eu acho que sim. Porque o Kleber já se viu que não dá casamento. Mas o Kleber é a mesma coisa então que ele é difícil de relacionamento, porque não estamos achando alguém para casar com o Barcos. E outra, né? Eu achei muito bom, muito bonito o gol que ele fez quando o Grêmio precisou, contra o São Lourenço ali, golaço. Mas contra a Chapecoense ele fez 2, num dia difícil. Mas num dia difícil. Não pensa que todo mundo vai ganhar em Chapecó. Não, mas lá eu estou de acordo com o Brasil. Essa é a minha crítica. Eu esperava muito dele, acho que o histórico do jogador, o jogador sempre ganha e é contratado pelo que fez, não pelo que ele está fazendo, sim. Né? Então, o histórico dele era bom, pela LDU, pelo Racing, pelo Palmeiras, né? Apesar de não, né, já chegar aqui no Brasil com uma certa idade, vinha muito bem. Por isso que eu acho que ele está deixando a desejar e nos momentos que se precisou realmente dele, decisivos, que marca a história de um clube, ele realmente não tem... Vamos ver um pouco de Grêmio e Botafogo? Depois do horário político, a gente vê o Internacional, aí a gente prende você aí do outro lado. Então, você, Colorado, vai esperar um pouquinho para ver se foi pênalti, não foi pênalti. O gremista, que também espera que tem o gol do Luan depois do intervalo. É isso aí. Para segurar o gremista e o Colorado juntos. Esqueci de chamar esse gol do Luan, rapaz. Mas daí ficou melhor, O Colorado espera e o gremista também. Isso. Aí um gol bem feito pelo gringo, né? Não, mas aqui, ó, na verdade, ontem o Botafogo se entregou, né? Morreu? Morreu. Fisicamente. Ele tirou o centroavante, depois teve dois, o Bolatti, que estava bem, e o outro que pediu para sair também, o Carlos Alberto. Mas o Bolatti acabou não saindo. O Bolatti, inclusive, no gol do Grêmio, ele está na jogada. Ele está na jogada, acabou não saindo, mas estava mancando. Estava mancando, mas acabou não saindo. Essa foi a jogada boa do Barcos no jogo. Então. Não foi jogada boa também, não. Mas ele ajeitou bem, doutor. Deu uma ajeitada, mas... Você acha que eu faria, o senhor também, o REC? Vocês não estão com essa bola toda. Olha a patada que o Rodriguinho deu, vocês querem tirar o mérito até do chute. Não, do Rodriguinho não, golaço. Você disse que até você faria? Não, faria o passe do Barcos. Não. É só deixar a bola bater em mim, como deixou o Barcos. Eu até gosto do Barcos, mas também não vou dizer que aquele passezinho vai ser a jogada, né? Mas eu gostei da reação do Grêmio. Não, acho que o principal... O Campeonato Brasileiro é difícil. O que me chamou a atenção foi que o Grêmio não sentiu o gol. Né? E o Grêmio vinha de uma fase aí, depois dos Grenais, e uma fase de ruim pressão, tomava um gol, sentia. E o Grêmio continuou jogando normal, encarou o jogo de frente, conseguiu aguentar o mau momento, porque no primeiro tempo o Botafogo estava muito mais próximo do segundo gol do que o Grêmio do primeiro. Né? À medida que o Botafogo foi se entregando, o Grêmio foi crescendo no jogo. E também serviu para reabilitar esse rapaz, talvez, aí, né? O Maxi Rodrigues. Eu vi algumas críticas de que no Wanderers, lá do Uruguai... Só um pouquinho, Brasil. Olha aqui, observe que ele passa pelo Bolatti, inclusive. Observe. Mas pode falar, Brasil, pode falar. Não, é que lá no Wanderers, o Maxi, ele não tinha obrigação alguma de marcação, era livre, o time jogava para ele. Mas isso não existe no futebol. Mas é que hoje isso não pode mais. Mas o Wanderers é time dele, pois é. Olha ali, quer ver? Tem mais essa. Olha, ele passa pelo Bolatti ali, ó. Ele deu uma volta no Bolatti, parecia que estava passando pela rua da praia. Ele passou por trás do Bolatti, quer ver? Aí, ó. Nesse ângulo vai dar para ver, ó. Quer ver? Ele tá pregado. Nossa Senhora. Tá pregado o Bolatti ali, né? Não querendo desqualificar, né, o gol do
Max, que é um bom menino, tem boa qualidade, falta intensidade, falta um pouco de sangue, né? De vontade, né? Não é, aliás, nem é falta de vontade, talvez seja da personalidade dele de se ligar no jogo. Doutor, quem é que o senhor colocaria? Edinho de volta com Ramiro, Riveiros, mais o Dudu e o Rodriguinho e lá na frente o Barcos? O Edinho, com essas últimas atuações e fora de campo, eu estou a fim de mandar caminhar, né? Eu não teria trocado pelo Souza, eu disse no teu programa já aqui, lá atrás, quando essa troca foi feita, eu teria ficado com o Souza e arranjava um outro zagueiro, se fosse o caso. Gosto muito do Souza, acho que é um volante de cabeça em pé, joga com a cabeça erguida, muito bom jogador. Mas, né, eu acho que os 3 volantes do Grêmio vêm funcionando desde o ano passado, né? Então talvez seja essa, para mim, a melhor formação. Com 3 volantes? Ruiz Não, então colocaria o Edinho. Colocaria o Edinho, Riveiros e o Ramiro. Sim, foi onde deu melhor mais certo desde o ano passado e esse ano também. E esse ano também. E esse ano também. Porque, assim, ó, tanto o Max Rodrigues quanto o Alan Ruiz, o Alan Ruiz está fora. Seria Max Rodrigues ou o Zé Roberto. Próximo jogo. Eu estou falando de uma maneira geral, porque não... Sabe, o Max Rodrigues é uma jogada dessa a cada 3 meses, né? Então, não dá para... Daí, quando nos dá uma esperança boa, depois é uma sequência um pouco... E aí, quando começa, ele só fez um gol contra o Criciúma quando começou uma partida. No mais, ele só faz gol quando entra. Vamos ver a confusão, Brasil. Pode ir falando. Quando o Atlético Mineiro ele fez de falta também, né? O Alan Ruiz. Não, estou falando do Max Rodrigues. Do Max. Mas essa do Alan Ruiz, eu concordo, foi um golaço. Sabe que os caras botaram na internet que o Sheik queria... Um beijinho? Beijinho. Mas a do Alan Ruiz é bola parada, né? A bola parada se pegou certo, com a bola rolando. Ele fez já algum gol com a bola rolando? Mas aí sabe que fez um. Ele entrou num jogo no segundo tempo pela Libertadores, mas contra o Nacional. Contra o Nacional. De Medellín, que ele veio da direita, cortou e bateu de esquerda. Olha que eu gosto muito do Fernandão. O Fernandão não pode sair tanto nos caras. Também acho. Achei que ele... Cara, são jogadores profissionais. Não, ele não estavam esculhambando, né? Deu esculachou. Sai. Já voltamos. Muito bem, voltamos com o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. As quintas-feiras tem horário político, mas vamos aproveitar o tempo que nos resta. Ainda temos um bom tempo de programa. Já vamos mostrar também os lances do Internacional. O que o senhor achou? Chegou a ver o jogo do Inter? Não lhe interessa o jogo do Internacional? Não vi, não me interessa. E a comparação de Grêmio e Inter, em termos de elenco? O senhor acha que há sempre uma demasia? Se superestima o time do Internacional nessa história? Sempre que começa o campeonato, se diz que o Inter é melhor. Isso eu tenho uns amigos meus cariocas que falam isso. Às vezes a gente está conversando os favoritos, quando fala do Inter, não, para aí. Já 9 anos que fala do Inter favorito e sempre a mesma ladainha e não ganha nunca, né? Mas, enfim, tirando essa cornetinha, mas que tem um fundo de verdade, eu acho o time do Inter mais cascudo, mais experiente, eu acho que um plantel até um pouco melhor que o do Grêmio. Isso não significa dizer que vai chegar na frente, que vai ganhar e que o Grêmio não possa ganhar. Né? Basta ver, isso é muito simples de comparar, até pela faixa etária dos jogadores, pelos títulos, e o Grenal mostrou isso, que na hora do bicho pegar, o time cascudo acabou... Doutor, deixa eu fazer uma comparação, doutor Alcides Fabiano, em termos das conquistas do Grêmio nos anos 90 e das conquistas do Inter nos anos 2000. Sempre tem um respingo, isso é igual a audiência de rádio, né? Saem os artistas e a audiência ainda permanece 1 ano, 2, depois vai se esvaindo. Né? Isso aí em rádio é assim. Né? A pesquisa de audiência ainda reflete o passado. Né? Não significa a audiência do presente. É igual à história do Internacional. O Internacional ganhou, ficou com esse rescaldo. E o Grêmio também. O Grêmio acabou ganhando em 97, né? Com o Evaristo, no rescaldo do time do Filipão. E o Inter ainda vive bastante disso. Tanto é que ainda tem jogadores da época. Alex, Índio, né? Verdade. O próprio D'Alessandro agora. D'Alessandro, está tendo gol em 2008. Exatamente. E do Grêmio é da mesma forma. Ainda achei que no Grêmio foi
né, ainda não é puxar a brasa, mas foi um pouco mais completo, teve mais competições. O Inter ganhou, é verdade, 2 Libertadores, o que é muito difícil, o Grêmio não conseguiu ganhar 2 Libertadores com aquele mesmo time, naqueles mesmos anos. Mas o Grêmio ganhou, chegou numa final... Mas era outra realidade, né? Agora se tem mais dinheiro, agora se mantém mais um pouco. Mas, naquela época, isso aqui da Europa já ia. Mas se pegar os times, né, em 93, aquela final pro Cruzeiro que a gente jogou aqui no Olímpico, com aquela chuva... Não, aquilo ali foi a maior sacanagem que fizeram com o Grêmio, porque tinha o jogo da volta, que a vantagem seria do Cruzeiro. E o Grêmio jogou com água desse tamanho. E mais ainda. O senhor lembra daquela história? Lembro. E na volta era um árbitro mineiro apitando aqui, o Márcio Rezende de Freitas, e um árbitro gaúcho apitando lá, o Renato Marcília, que acabou prejudicando o Grêmio num equívoco. Né? Não lembro se foi num pênalti, num impedimento mal marcado ou num gol mal anulado. Mas eu tenho certeza que ele influenciou em favor dos mineiros por ser gaúcho imparcial apitando lá. E aí, ainda mesmo influenciando, né, o Grêmio estava com empate quando o Eduardo Reuser cometeu aquela falha ainda. Mas enfim, depois no meio da rua. Teve 94 Copa do Brasil, 95 Libertadores, 96 o Campeonato Brasileiro dificílimo, 97 de novo uma Copa do Brasil. Então... Ganhou a Recopa em 96 também. Aí esses pequenos eu já nem conto mais. A CEPREV, assessoria jurídica, é a maior do Estado e do Brasil em revisões de contratos. Reduz de forma imediata entre 50% e 70% a prestação do veículo e outros financiamentos. Liga agora, a consulta é gratuita, 0800 606 1616. Tem escritórios nas principais cidades e atua em todo o Estado. Um cliente, a CEPREV, financiou um veículo com prestação de R$ 630, reduziu para 315 com vantagem inicial de R$ 14 mil. Ligue agora, redução de 50% a 70% na prestação do veículo e outros financiamentos, 0800 606 1616. Elevato, pode ter certeza, já se foi o tempo em que pensar em obras dava dor de cabeça. Descubra o DNA Elevato em www.elevato.com.br/DNA. DNA Elevato. Elevato, especialista em acabamentos. Viver bem é simples assim. SMJ Seguros, há 23 anos trabalhando em seguros para elevar a qualidade de vida das famílias e garantir os investimentos empresariais com seguros de todos os ramos. Agora em parceria com a Icatu Seguros, a maior seguradora independente do Brasil em seguros de pessoas, proporciona a seus clientes e ao público em geral ótimas novidades em garantias que vêm atender às suas expectativas de proteção, além de concorrer pela Loteria Federal a 4 sorteios por mês de 2.000 vezes o valor da prestação mensal. Ligue a SMJ Seguros para não ficar em apuros, 3233-5265. Festival de Malhas e Jaquetas da Via Condote. Sou da época do pullover ainda. Excelentes opções e modelos e até 6 vezes sem juros. Venha se preparar para o friozinho que está chegando. Você encontra a Via Condote no Bourbon Country, no Bourbon Assis Brasil, no Shopping Total, no Canoas Shopping e no centro de Porto Alegre, ali em frente à URGS, na João Pessoa 115. Tenha sempre a seu lado conforto e segurança para aproveitar o melhor da vida. Segurdente ajuda a bloquear partículas de alimentos e oferece fixação efetiva para a dentadura por até 12 horas. Segurdente, conforto e segurança no seu dia a dia. Promoção compra 3, leva 4 pneus Fusion. Só na JK Pneus. Aproveite as promoções, jkpneus.com.br. Na Sertório 910. E os 3 primeiros que ligarem para a nossa Ubra TV, no 3477-9105, cada um ganha um kit composto por balanceamento, geometria, regulagem de faróis. Antes de viajar, passe na JK, na Sertório 910, fale com a turma do Anderson. Doutor Alcides, o Grêmio vai ou não vai ficar pelo menos entre os 4? E nessa comparação que sempre se faz com o Internacional, que tipo de análise o senhor faz? Não, eu acho que vai ficar... O Grêmio se renova todos os anos, é uma característica impressionante, ele muda muito. Às vezes a gente até não acredita que vai dar certo e acaba dando certo. Eu tenho certeza que vai ficar, não tenho a menor dúvida. Os times são muito parelhos, mas esse diferencial de garra que o Grêmio tem, leva ele para cima. Mas não pode perder isso aí, né?
Porque às vezes parece que o Grêmio está querendo ser mais técnico, mais ter toque de bola. Hoje nós debatíamos isso lá na Rádio Bandeirantes. Verdade. E esses pontinhos garimpados no começo, que o Guerra falou... A campanha é muito boa do Isso Grêmio. é uma poupança muito boa, porque o campeonato é muito longo. É como esses pontos que deixa de fazer num empate... Né? E a gente quer aqui também, né, contribuir, não é crítica, obviamente. O ano passado o Grêmio chegou em segundo lugar no campeonato, abaixo de porrada também, né? Porque não jogava bonito. Acho que o Grêmio está numa condição muito similar, até acho que está jogando melhor, acho que o Anderson está fazendo um bom trabalho. Agora, assim, a história do jogo ontem, né, a história contra o Fluminense, me parece assim que se fosse um empate os dois jogos, não seria um absurdo. Não seria. Então, por isso que eu acho que o Grêmio está... Tem que melhorar ainda mais. Vamos ver os lances do Internacional. Mas o Grêmio conseguiu segurar o Fluminense, que ontem tocou 5. E ontem conseguiu segurar no primeiro tempo também o Botafogo. E os times são parelhos, né? Agora, esse jogo aí... Claro que o Cruzeiro, o Fluminense, eles têm mais farinha no saco. O Atlético Mineiro mesmo tem um bom elenco. Olha, esse jogo Inter e Olha Curitiba... o gol que perdeu o Zé Love. Aí, o jogador do Inter segura... ali. Hoje não vai precisar o lance, então, ele errou, né? Não, um negócio impressionante. Tinha uma perninha na frente dele, mas não era nada. Imagina se o Barcos erra um gol desse. Aí o gol. Deu sorte o Internacional, o Inter estava num sufocaço. E o Rafael Moura, então, para imagina. Olha aqui, ó, o Inter estava num sufocaço, fez um contra-ataque e fez o gol. Eu comentei esse jogo aí. E foi gol do Wellington, né? Ele tentou segurar, tá? E bateu nele e entrou. Agora, antes do jogo, até postei nas redes sociais, o empate seria um baita resultado nas circunstâncias que o Inter foi jogar. Sem 7 e terminou sem 9. Sem 9. Mas o Curitiba é ruim, que dói também, né? Vamos combinar que... Olha o Curitiba que se ajeite, hein? Olha o gol que perdeu o Otavinho. Se ajeitou demais. O Valdívia entrou bem de novo. Ali, muito ó. bom jogador, hein? Olha o gol. Muito bom jogador esse Valdívia. Eu não sei como não está jogando titular esse Valdívia. É que o Alan Patrick, aquele Grenal, ajeitou o time. E tem mais o Arangues. Bom. O Inter tem muito meia sobrando, tem o Jorge Henrique sobrando. Mas ele é o motorzinho, ele é o Fred, mais ou menos, quando no ano passado, antes de ser vendido, acho. Poderia ser melhor aproveitado, ou mais bem aproveitado. Beleza, hein? O Jajá chutou e o... E deu rebote. Aí, ó. Aí. Foi ou não foi pênalti? Doutor Guerra? Acho que não. Não? Doutor Alcides? Acho que não. Tá vendo? Não. Mas assim tem um gostinho melhor, né? A secada é melhor. É brincadeira, mas acho que não foi pênalti. Muito bem. Já vamos para as imagens do dia, né? Já está de bom tamanho o compacto. Curitiba depois perdeu um lance, o Internacional também perdeu outro, mas ficou mais ou menos nisso. Vai, Brasil, agora é contigo. As imagens são as homenagens que fizemos aos nossos convidados, sempre aí, tá? Olha lá, doutor. O senhor estava bonito, hein? Ó. Opa. Esse foi no ano retrasado. Esse é o Boechat, exatamente. Isso. O Boechat é uma cabeça, né? Ali. Aí o centro das atenções. Aí nós combinamos o que ele ia dizer no fórum. Foi o senhor que já... Foi o senhor que furou. Governador. Estão boas essa homenagem, hein, Fabiano? Escolheu a dedo as fotos do doutor Alcides. Pesquisa um pouquinho, né? Foi a Aline que mandou ou você que pesquisou? Não, essas todas pesquisaram por É mesmo? Legal. Parabéns. Aí o Guerra Olha só. Esse era o... Triunvirato. Triunvirato. Grande presente da Júlio César, Marco Antônio e... Olha essa foto aí, quem é o astro dessa foto? Nossa Senhora. Olha a cara de quem não dormia 4 noites. Eu, né? Agora aí com outros treinadores. Silas, outra época. Então, o Meira. Silas Meira e o Dr. Guerra. Meira, queria aqui até registrar, muitas vezes se esquece, e eu só continuei lá porque ele montou aquele time, né? Depois a gente trouxe uma ou outra peça, e que, né, montou a base daquele time que chegou em 4º lugar, classificou para a Libertadores, tem o Meira é um cara sério. Sério e entende muito de futebol. Tem mais imagens? E dá palpite em tudo. E ronca grosso. O nosso velho, né, Conversa de bar, domingo, 11 da noite. Mas ficou 2 Foi segundos. bravo, Obrigado, Fernando. Não, mas aqui. Olha aí. Cidadão de Porto Alegre. De Piraiaras para o mundo. Aí, Lagoa Vermelha. Piraiaras é a grande Lagoa Vermelha. Aí, ó.
Tava mais novo aí, tu vê, faz só 4 anos isso. Aí é uma nova atração, né, Rec? Você está agora na... Tô fazendo um comentário agora na Rádio Lagoa FM, todas as segundas-feiras. Se a atração de peso deve ser pelo peso mesmo. E aí no Fórum. Fórum Unimed. Isso. Atuais as fotos, hein? Tá atualizado, hein, Fabiano? É um passado recente, bem recente, né, Rec? E agora vem o nosso gol, né? O gol imperdível. E hoje eu te confesso que nem sei de onde é esse gol aí, Rec. Meu Deus. Eu sei que é longe. Olha, eu achei maravilhoso o gol perdido. Aí até parece que, não, tá, mas olha o outro lado, vem a outra posição, ele tá na cara do gol, era deixar a bola bater nele. Não tem explicação. Isso aí não olha, tem. Olha aqui, olha ali. Olha que bárbaro. Não tem explicação. Nem precisava esse ângulo aí, mas olha só o que ele fez. Se a bola batesse nele, entraria. Bateu no pé de nem o Jonas conseguiria errar. Me lembra? Eu estava naquele jogo lá em Boiacá, Chicó. Mas que coisa horrível aquilo lá entrava, né? Eu vou trazer No fim a gente já estava botando com o olho para dentro. Mas chegava a bater em 3 traves a bola. Exato. Eu estava com pena, porque é um baita cara o Jonas, né? Baita cara. Fiquei com pena dele aquele dia. Depois ainda botaram não, para pior nós foi atacante do mundo. Para nós foi bom, ele ficou mais um ano e tanto no Grêmio, porque senão ia valeu rápido. Vamos ver o gol do Luan? Um golaço também. Foi contra quem, Fabiano? O gol foi hoje contra a Coreia do Sul. Então ele entrou no segundo tempo. Coreia do Norte. Entrou no segundo tempo. É de hoje já? De hoje o gol. Tu tá bem hoje na produção, eu acho que tá querendo aumento. Pois é, eu queria conversar contigo depois. Depois a gente conversa, chefe. O que é teu tá guardado, Fabiano. O que é teu tá guardado. É impressionante. Tem a narração, acho, em outra língua aí, se puder colocar também. Não sei se tem a narração? Ou não foi passado com áudio, acho que não foi passado. Então tá. Mas tá aí o Luan. To register just a short time ago and the South Korean skipper denied him, but this is just a wonderful break from him. I mean, it's not easy. He still has an awful lot to do. Okay, you can question the defending here, but he did brilliantly well to keep it close to his body and just get enough on it. And look, he might have had a little help as well from the skipper again. He might have got a toe on it at the same time, but I think it certainly go down to Luan. Ouviu um falatório junto aí, mas foi interessante, porque o Luan, ele precisa disso aí, de um somatório, porque esse é o cheque em branco que o Grêmio tem. Esse é o cheque. Não tenha dúvida que ele é um grande jogador. Todo menino tem altos e baixos. E por isso até queria aproveitar para dar um parabéns ao Grêmio, ao Rui, ao responsável pela Brás, e o Júnior Chávaro, que, se eu não me engano, esse é o nome. Chávari. A Chávari. E que estão fazendo excelente trabalho e recrutando aí bons meninos, que fazia tempo que o Grêmio não tinha isso. Não só o Luan, como foi o Wendel, e tem outros vindo aí, o Everton e outros meninos aí que estão subindo da mesma qualidade do Doutor Alcides, a Unimed funciona em todo o Brasil? Todos os estados? Todos os estados. São 372 singulares, que a gente chama. Com a minha carteirinha, eu sou atendido lá em Teresina. 372. Praticamente 80% do território nacional, tira ali a região amazônica. Esse sim é o Brasil que deu certo, não é a CBF. A Unimed é o Brasil que dá certo. Explicar para o Parreira. Tem 130 mil médicos, né? Aliás, até nisso a Unimed funcionou. Vai proteger a família e os ex-atletas da seleção brasileira campeões do mundo. Tem muita gente aí pedindo esmola. Porque o povo tem a mania de dizer, não, mas tem uns aí que não precisam. Pô, os que não precisam, tudo bem, devolvam a carteira e tal. Né? A gente podia aproveitar que ele é gremista, aquele patrocínio do Fluminense pro Grêmio também, né? Pois é. Não, mas tem. Boa, né? Aquilo é uma... Tem Grêmio. Lá é da Unimed Rio, né? O doutor já saltou aí, né? Não, mas patrocina Grêmio Inter. Uma parcela menor. Você sabe lá e ajuda muito. Foi muito importante quando a gente esteve no Grêmio também. Não só a questão, né, financeira, que é o que mais se vê, mas todos os funcionários do Grêmio, atletas, são cobertos também pelo plano da Unimed. Tivemos alguns casos, eu me lembro até de dificuldade de saúde de alguns funcionários, um veio a falecer e foi muito bem atendido pela Unimed. Obrigado, doutor Guerra, obrigado, doutor Alcides, obrigado, Fabiano, obrigado, Aline, que assessora a Unimed e bem lá na imprensa. Amanhã tem mais.